Essa daqui é a folha de amora e nós vamos preparar então um pó de folha de amoreira. O melhor é colher folhas de tamanhos parecidas, médias, e depois escaldar por em torno de 15 a 20 segundos antes de colocar no sol para secar. Na hora de colher as folhas, é melhor escolher as folhas assim bem verdes e também mais novas. Coloque então as folhas aqui para escaldar, naqueles 15, 20 segundos, e depois retire. Depois de escaldar as folhas, esprema levemente para tirar um pouco da água antes de espalhar para secar. Depois de espremer para tirar o excesso de água, abra as folhas dessa maneira e coloque de preferência em uma tela no sol para secar. A quantidade de folhas que foram colhidas aqui para secar é em torno de 70 folhas. As folhas secam no sol, no mínimo por um dia, podendo chegar até 5 dias, dependendo da intensidade do sol. Mesmo que não tenha sol, elas podem ficar em local onde tenha vento. O importante é que elas fiquem bem secas, bem crocantes, porque depois elas precisam virar um pó bem fininho. Conforme as folhas forem secando, às vezes com o vento, o vento pode levar as folhas e derrubar no chão. Então pode se cobrir com uma outra tela para evitar que as folhas voem quando estiverem mais secas. As folhas ficaram secas bem rápido, aproximadamente em 2 horas. Aqui está um dia de sol forte, né, também com pouca umidade, então favoreceu. Mas o importante é que ela tenha uma, bem sequinha. Então, nesse ponto aqui, ela já pode ser moída para ser feito o pó. O importante mais é que tenha um dia bem seco. Se ficar num sol bem intenso, em 2 horas, um pouquinho mais, é suficiente. Se o dia está mais úmido, com menos sol, vai demorar um pouco mais. Agora podemos daí recolher essas folhas e colocar de preferência em potes de vidro, que ele fique bem hermeticamente fechado para não entrar oxigênio, para as folhas se conservarem secas com essa crocância como ela está agora. Depois de escaldar as folhas então da cenoura e das folhas de nabo, estendemos elas em uma tela para que sequem ao sol. As folhas de cenoura, elas demoram um tanto mais para secar, porque elas retêm mais umidade do que as folhas de amora. Nós utilizamos aqui, no caso, 2 molhos, folhas de 2 molhos de cenoura e de 2 molhos de nabo. Então o tempo de secagem desta folha aqui vai ser demora um pouco mais de dias do que a folha de amora, que seca no mesmo dia. Essas folhas vai precisar o dia de hoje, guardar e depois recolocar novamente no sol para que elas continuem o processo de secagem. As folhas, então, depois, como eu falei, a gente pode pôr em um vidro, assim, bem fechado, para depois, então, moer ou um outro processo que transforme as folhinhas num pó. Na panela, secamos rapidamente uma quantia de sal pequena, para depois colocar uma pitada junto com as folhas de amora na hora de moer. As folhas de amora de 2 maneiras. A primeira é essa daqui, que foi feita no liquidificador. Depois nós vamos passar nessa peneira bem fininha. E a segunda é nessa outra peça de cerâmica aqui, que chama suribate, que é moído com um pilão. Suribate é uma peça de cerâmica com ranhuras, que vai ficar bem fininho também. De moer no liquidificador ou no suribate, ainda assim é necessário passar numa peneira, que podem notar ali que ainda fica muitos galinhos pequenos, que é da folha que precisa peneirar para separar. No suribate, primeiro, vamos moer uma pequena quantia de sal, aquele sal que a gente secou lá, não estamos usando todo, uma pitada pequena. Utilizamos daí essa peça de madeira. A parte das folhas que foi moída no liquidificador, então aquela mesma pitada de sal pequena pode ser colocada aqui e misturada antes de ser consumida.
Também que foi utilizado para misturar junto com o pó da folha, também se der, colocar numa peneira, passar numa peneira antes, porque geralmente o sal marinho ele contém umas pedrinhas maiores que é bom separar na hora de misturar com as folhas. O suribate, depois de moer o sal, que está lá no fundo, aquele branquinho é o sal, a gente coloca as folhas para então moer junto com o sal. Estamos moendo as folhas junto com o sal. Da forma como aconteceu com as folhas moídas no liquidificador, aqui também fica aqueles galinhos lá, que agora vai ser necessário passar numa peneira bem fina para separar esses galhos. Temos aqui o resultado final daquela quantia de folhas, que eram cerca de 70 folhas. Rendeu essa quantidade. Também usamos este vidro aqui, que estava cheio, né? Um vidro de 500 ml, que ficou cheio de folhas. Aqui temos o resultado também da peneira, que foi esta fibra, esses galhozinhos aqui que ficam separados, que não podem ser utilizados, que ficaram separados quando foi passado na peneira. Então temos esse rendimento aqui do pó da folha de amora. Depois de finalizado, então, todo o processo de moagem das folhas, guarde em um vidro, né, bem fechado, hermeticamente fechado, para que ele dure um bom tempo. As folhas de amora, como foram secas no sol, elas têm uma durabilidade bem longa, mas para isso que aconteça tem que estar num vidro bem fechado para evitar que entre em contato com o ar e com a umidade. Este processo no qual foram feitas esse pó de folha de amora pode ser repetido no caso para outras folhas, como o caso da folha de nabo, folha de cenoura, outras folhas verdes também pode seguir o mesmo processo como foi feito essa folha de amora. A folha de amora, ela pode ser utilizada como um prato adicional. Pode ser colocada junto no arroz, pode ser também misturado junto com a farinha de gergelim. Existe já um vídeo que nós postamos que mostra como preparar a farinha de gergelim. Pode ser misturada junto com a farinha e adicionado daí, no caso, com arroz, ou mesmo em sopas, também pode ser consumida. A folha de amora é um alimento muito rico em cálcio, magnésio. As folhas verdes escuras também são importantes porque fortalecem a imunidade sanguínea através do seu consumo. O consumo indicado do pó da folha de amora seria de 1 colher de chá nas refeições principais, no caso almoço e na janta.